Buenas noites. Bem, voltamos aqui. Qual é a ideia agora? Conhecer esse componente. Esse componente é um potenciômetro fundamental para brincar de eletrônica. Mas qual é o propósito dele, afinal de contas? Ele está conectado num protoboard, tá certo? Vou tirar ele aqui da protoboard. Cadê? A câmera está focada onde? Pronto, tá aqui ele. Ele é como se fosse um resistor. Só tem uma pequena diferença. Ele é um resistor que varia. Ele tem essa haste e ao girar essa haste para um lado ou para o outro, eu consigo uma variação na resistência. Como é que se dá essa variação? Tem 3 pinos, né? O primeiro e o último, ou seja, os extremos, eles te dão resistência fixa, não há variação. O valor dessa resistência depende do potenciômetro. No caso do potenciômetro que eu tenho aqui, esse valor é de 1K, ou seja, 1000 ohms. Então o valor entre a ponta esquerda e a ponta direita é 1000 ohms. Se você medir entre a ponta esquerda e a ponta direita, não tem variação, é sempre 1000 ohms. Porém, se você usar o pino do meio, junto com qualquer outro extremo, você tem uma variação. E é isso que eu quero demonstrar para vocês. Para que serve essa variação, então? Prof. Serve para te dar sinais analógicos, tá certo? Então, quando você coloca uma tensão em cima de um potenciômetro e gira, variando a resistência, isso faz com que a tensão varie consequentemente, já que ela é dependente, né? Ela é função da resistência. E aí isso te gera um sinal analógico, muito útil para simular sinais de sensores analógicos. Então, com o potenciômetro consegue simular o sinal de um sensor de temperatura, de um sensor de luminosidade. E aí você consegue usar a função de analog reach lá do teu ESP e fazer os teus programas, os teus testes que envolvam leitura analógica. E depois, quando você precisar substituir por um sensor, você já vai entender muito bem como é que trabalha com sinais analógicos, tá certo? Então essa é a aplicação que eu acho que a gente vai acabar utilizando aqui. Eu tenho um outro potenciômetro aqui de 10 kΩ. Tem aqui em cima, ó, 10K, né? Porém, eu acabei de fazer um teste com ele e eu soldei alguns fios nele para facilitar a conexão na protoboard, mas esse fio aqui da esquerda, ele não tá com conexão legal. Então, eu procurei, achei esse outro potenciômetro aqui de 1K, 1000 ohms, e resolvi utilizá-lo. Aí eu vi que essa pecinha de protoboard pequena, ela encaixou perfeitamente o potenciômetro. Os furos dela são maiores. Já a minha protoboard aqui branquinha, ela não encaixou bem porque ela tem furos menores. Beleza? Então o que eu vou fazer é colocar uns fios, tá certo? Bem, primeiro eu vou colocar o fio nos extremos para demonstrar o valor da resistência fixa, né? Então deixa eu ver, cadê os meus jumpers? Vou tirar aqui do ESP. Peguei um vermelho e um verde, tá? Ah, se bem que esses aqui não vão servir porque são fêmea macho. Eu preciso de macho. Enfiei a mão aqui na minha caixa de jumpers, peguei 2. Dessa vez macho. Eu vou conectar no potenciômetro. Tenho que olhar aqui onde é que está conectado e colocar a mesma coluna, tá? Então a coluna é essa aqui. Ponta, extremo da direita e o extremo da esquerda. Falei para vocês que tinha o mesmo papel de um resistor, né? Então eu vou usar como se fosse um resistorzinho desse aqui. Observe o que vai acontecer. Esse resistor é de 1K. Quando eu coloco esse resistor de 1K aqui, o LED acende. Eu estou alimentando com 5 volts dessa minha bateriazinha aqui.
E eu liguei o resistor, o LED, o ground e o LED está aceso, tá certo? Vou pegar aqui esse outro LED, ligar aqui o positivo em cima, o negativo embaixo. Vou pegar agora, vou ligar assim, ó. Negativo embaixo, positivo aqui, para não precisar do jumper. Agora o resistor vai ser um potenciômetro. Então eu vou pegar esses dois fios aí que estão ligados no potenciômetro. Esse vermelho eu vou ligar aqui no barramento positivo. Do mesmo jeito que essa perninha está ligada no barramento positivo, eu liguei o fio vermelho. E o fio amarelo, ó, do mesmo jeito que esse resistor está ligado aqui no LED, eu vou ligar esse resistor estranho aqui, que é o potenciômetro, no LED. Também aceso, certo? Professor, mas se eu girar o potenciômetro, vai variar o brilho? Não. Por quê? Por que não? Porque eu estou ligando os extremos do potenciômetro. Os extremos do potenciômetro são fixos. Então, professor, e se eu tirasse do extremo e botasse no meio aqui, ó, o amarelinho? Boa pergunta, João. O que vai acontecer? Eu estou correndo risco aqui, inclusive, de queimar o LED. Por quê? Medo. Pronto, acho que aqui tá bom. Deixei num ponto intermediário. É o seguinte. O LED precisa de um resistor, né? Para garantir o brilho dele, certo? E o potenciômetro, quando eu giro todo para um lado, ele tem resistência máxima. 1000 ohms no caso desse. Quando eu giro para o outro, ele tem resistência quase zero. Resistência quase zero é como se eu estivesse conectando o positivo direto no LED. E eu estou trabalhando com 5 volts nessa fonte, não 3.3 do ESP, certo? Significa que 5 volts em cima do LED sem nenhuma proteção de resistor vai fazer ele ter um brilho forte e pode danificar. Como está sendo alimentado por uma bateria, que pode acontecer também ele exigir uma corrente muito alta da bateria e a tensão cair. Mas vamos para a parte que é realmente relevante, que é a seguinte. Está aqui o meu potenciômetro, eu vou girar para um lado. Observa o brilho do LED enquanto eu estou girando lentamente. Está aumentando, né? Significa que eu estou diminuindo a resistência. Quanto mais eu diminuir a resistência, mais corrente passa e o brilho do LED fica maior. Por que caiu de uma vez? Deixa eu até voltar um pouquinho. Porque a resistência ficou tão baixa que a corrente subiu demais e a bateria não deu conta. E aí o brilho do LED cai. Agora, por outro lado, eu estou aumentando a resistência. Então a tendência do LED é o brilho ir diminuindo, diminuindo, diminuindo. Certo? Estou girando bem devagar mesmo, certo? Ficar bem suave a mudança. No caso desse potenciômetro, é que é o máximo que eu vou, que é 1 kΩ, né? Então o brilho desse LED, são LEDs de cores diferentes, né? Mas está mais ou menos parecido com o do verde. Porque o potenciômetro está no lado, está no limite do lado direito aqui, então está com valor de 1K. Né? Quer ver? Vamos fazer um teste. Ó. Vamos trocar o potenciômetro agora, que está no máximo, 1K, pelo resistor fixo de 1K. Não está parecido o brilho? E o LED verde, que estava com 1K fixo, eu vou botar o 1K do potenciômetro. Praticamente o mesmo brilho que estava antes, né? E agora eu vou girar de novo para aumentar o brilho desse LED. Eu vou começar a diminuir a resistência girando o potenciômetro. O brilho do LED vai aumentar, 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 até chegar naquele ponto crítico que fica tão pequeno que a fonte não aguenta alimentar e a tensão cai de uma vez. Ó, tá vendo? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou zerar e vou ver se esse LED queima. Vamos lá. Chega, mudou de cor. Vamos ver quanto tempo dura assim. Provavelmente ele vai queimar, não vai demorar muito não. Já tá ficando estranho. Não tá muito quente não. Realmente eu acho que a bateria, como eu estou alimentando com uma bateria,
a tendência é a resistência interna da bateria limitar essa corrente e aí a bateria que esquenta. Também não está sendo perceptível aqui porque os níveis são muito baixos, tá? De qualquer forma, trabalhar com LED nessa situação aqui, meio deplorável, esse LED não vai durar muito, pode ter certeza, né? Então vou... Ai, tá quente. Tá começando a esquentar. Tô começando a sentir o cheirinho de ampere. Acho que ele vai aguentar. Vai me vencer no cansaço. Bem, isso aqui é um teste, é só um LED, né? Poucos centavos, tá bem quente já. Você pode fazer esse teste para você verificar que realmente queima. Ver se o potenciômetro nem coça porque a tensão tá toda em cima do LED. Vou voltar aqui, ver se o LED aguentou. Ó, voltou a brilhar, mas eu acho que não com a mesma intensidade, tá? Na minha opinião, ele sofreu danos permanentes aqui. Nunca mais vai ser o mesmo esse LED. Beleza? Então é isso, pessoal, que eu queria falar sobre o potenciômetro. Está lá à vista.